Vamos começar aí mais uma aula do nosso material estruturado, que é um conjunto de aulas, certo, do programa Foco na Aprendizagem, onde nós vamos tirar algumas dúvidas e fazer aí um aperfeiçoamento, podemos dizer assim, das questões que a gente deveria ter aprendido lá no nosso ensino fundamental, mas que por algum motivo a gente não conseguiu desenvolver essas competências e essas habilidades, e que hoje elas nos impossibilitam muitas vezes da gente aprimorar aprender os novos conceitos que estudamos durante o ensino médio ou que ainda iremos ver, e que são cobrados diretamente através das nossas avaliações externas, SPAES, Enem, SAEB, ok? Para o nosso tema de hoje, certo, do nosso material estruturado, a gente vai ter dois assuntos. A gente vai começar a estudar aí os números racionais, as frações, pessoal, e também nós vamos estudar as operações com frações, que são a adição, subtração, multiplicação e divisão. É um assunto muito importante, visto que na nossa avaliação diagnóstica, pouco mais de 37% dos alunos conseguiram resolver as questões que envolviam esses dois temas, pessoal, números racionais. Isso considerando as terceiras séries. Isso é um número muito baixo, né? Considerando aí que esse assunto você vê praticamente durante mais da metade do seu ensino fundamental e continua vendo ele durante todo o ensino médio. Apenas 37% dos alunos conseguiram resolver. Isso quer dizer que a cada 100 alunos, apenas 37 acertaram as questões e os outros 63 não. É uma porcentagem aí muito baixa e explica por que muita dificuldade nos demais assuntos. Ok? Então, iniciando, nós vamos ver o seguinte, pessoal. Considere aí que dois amigos foram comprar uma pizza, certo? André e Pedro. Dois amigos adquiriram aí uma pizza para eles comerem. Olhe que essa pizza está dividida em 8 pedaços. André comeu 3 pedaços dessa pizza. Pedro só comeu 2. E a gente tem aí a parte que sobrou, a parte restante. Isso aí, pessoal, é um caso típico de fração, que a gente pode representar de que maneira? A gente pode representar, pessoal, da seguinte maneira. Como é que eu represento a parte que André comeu da pizza? Eu olho. Eu sei, que minha pizza toda ela foi dividida em 8 partes. André comeu 3 partes dessa pizza de um total de 8 partes. Então eu represento a fração que André comeu da seguinte forma: 3/8. Já Pedro comeu 2 pedaços da pizza. 2 pedaços de 8 pedaços que a pizza tinha. Então ele comeu 2/8. E sobraram 3 pedaços da pizza, que eu represento aí 3/8. Então essa pizza aí eu posso representá-la da seguinte maneira: André comeu 3/8, Pedro comeu 2/8 e sobraram 3/8 dessa mesma pizza. Agora, pessoal, vamos ver aqui outros exemplos. Observe aí
essa figura geométrica abaixo. Eu tenho essa figura dividida em 4 partes. E uma dessas partes, ela está pintada de amarelo, foi uma parte. Sobre as 4 partes que eu dividi ela. E eu leio isso como sendo o quê? Eu leio isso como sendo 1/4. Essa fração a gente lê 1/4 da figura. Está pintado de amarelo. Um outro exemplo tá aí, ó, uma nova figura aí dividida em vários pedaços. Então, se eu vou contar quantos pedaços estão de amarelo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pedaços. De quanto ao todo? 6, 7 e 8. De 8 pedaços que a figura foi dividida. Então, como é que eu leio isso aqui? Eu leio isso aqui como 5/8. Certo, pessoal? Então, ó, de 2, quando o denominador, a parte de baixo, é de 2 a 10, eu leio meio, quando é 2, quando é 3, terço, quando é 4, quarto, quando é 5, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A partir acima do 10, a partir do décimo, eu não vou lá mais eu não chamo mais de 11º, 12º, eu vou chamar de uma outra forma. Que forma é essa? A gente olha aí mais um exemplo. Essa figura, ó, está dividida, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes pintadas de amarelo, num total de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um total de 16 partes. Como é que eu leio isso aqui? Eu leio como sendo 7 sobre 16 avos. A partir do 11, eu sempre acrescento a palavra avos no final. Então é 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 100 avos. Do 2 ao 10 é meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Do 11 em diante é 11 avos, 12 avos, 13 avos, o nome do número em si e seguido da palavra avos no final. Vimos aí nossa primeira parte. Vamos começar aí a treinar. Temos aí, ó, um pequeno exercíciozinho de fixação. Escreva a fração correspondente à região destacada em cada uma das figuras abaixo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Cada uma nós vamos escrever a fração que ela está representando. Na primeira figura nós temos de pintado de vermelho 1, 2, 3, 4, 5 partes. Num total de 6, 7. Um total de 7. Então a fração é 5 sétimos. Na figura 2 eu tenho 1, 2, 3 partes. Num total de 1, 4, 5, 6, 7, 8. Total de 8. Então eu tenho 3 oitavos. Na figura número 3 eu tenho uma parte de vermelho. Num total de 2, 3, 4. 4 partes. Então a minha figura é 1/4. Na quarta figura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes em vermelho. Num total de 6. Então minha fração é 5 sextos. Na próxima figura eu tenho duas partes. 1, 2. Num total de 3. Então eu tenho 2 terços.
E na última figura eu tenho uma parte em vermelho, um total de 2, 3, 4, 5. Um total de 5. Então eu tenho 1/5. Ok? Então assim era a resposta do nosso pequeno exemplo. Vamos continuar, pessoal, com mais algumas questõezinhas. Eu tenho essa questão que diz, ó, em uma prova, um aluno acertou 15 questões, o que corresponde a 5/7 do total de questões desta prova. Do total de questões. Nesta prova havia 20, 21 ou 28 questões. Então, pessoal, como é que nós vamos fazer isso aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar essa fração dele utilizando um pequeno gráfico. Eu fiz um gráficozinho aí, onde eu dividi, ó, essa barra dividi ela em 7 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pintei 5 deles de verde, que é exatamente a representação da fração, ó, 5 pintados de verde sobre 7 pedaços que eu tenho ao todo. Essa fração representa o que? 15 questões. Então eu sei que 5 pedaços dessa fração representam 15 questões. Mas se eu quiser saber apenas um pedaço desse aqui, eu quero só um. Então como é que eu faço para me saber quantas questões equivalem a este pedaço? Eu simplesmente pego as 15 questões que eu acertei. Como eu tenho 5 pedaços, divido por 5. Que dá um resultado de 3 questões. Então cada pedaço desse representa 3 questões. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá as 15. Então, para mim saber quantas questões eu vou ter, esses aqui também é mais 3 e esse é mais 3. Ao todo eu vou ter o que? 7 vezes 3, 21 questões. Então essa daí, nossa resposta seria a letra B. Vamos fazer, pessoal, mais uma questãozinha para a gente fixar. O que é que a gente tem aí, ó? Joaquim deixou o seu carro em um estacionamento no centro de Fortaleza, o qual cobra R$12 por cada hora. Sabendo que Joaquim retornou para pegar o carro a 1h15 depois, quanto ele pagou pelo estacionamento? Aí a gente tem o que, ó? Se ele tivesse passado 1 hora, ele teria pago apenas R$12. Só que ele extrapolou esses 15 minutos, certo? E a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Se eu pegar esses 60 minutos e for dividido em pedaços de 15 em 15, eu vou dividir em que, ó? 15, 15 e 15. Eu divido em 4 pedaços. Então o que é que nós vamos ter, ó? Eu vou ter isso aqui. Mais uma vez, ó. Eu tenho 1 hora, ele pagou R$12, só que eu dividi os pedaços em pedaços de 15 em 15 minutos e consegui fazer 4 pedacinhos. Então, dos 15 minutos que ele teve, extrapolou, que é esse pedaço aqui, ele vai pagar o que? Eu vou pegar os 12, como eu dividi o tempo em 4, o dinheiro também eu vou dividir em 4 pedaços. 12 dividido por 4 vai dar igual a R$3. Como ele pagou 12 aqui e mais 3 aqui, ele pagaria R$15. Então esse foi o total que ele pagou no estacionamento.